O diagnóstico do Fernando Henrique Cardoso é muito impreciso. O Jair Bolsonaro nunca criticou pessoalmente o deputado Rodrigo Maia, que por sua vez se endereça de forma desrespeitosa tanto a ministros quanto ao presidente e seu governo. Nos últimos dias ele chamou o ministro Sérgio Moro de mero funcionário do Bolsonaro e falou que o governo é um grande deserto de ideias. Para usar uma expressão sua, Edgar, quando o presidente da Câmara lava as mãos em relação ao assunto mais urgente e relevante do Brasil, é óbvio que a sociedade reage. Por isso que é muito importante aqui a gente recapitular os fatos para refrescar a memória do ouvinte, certo? Vamos lá. Jair Bolsonaro é eleito fazendo campanha em prol de uma agenda liberal na economia, reconhecendo, inclusive a contragosto, a necessidade premente de uma nova previdência. Aí o governo escala um time de notáveis para o Ministério da Economia, capitaneado pelo Paulo Guedes. Essa equipe de excelência apresenta um bom projeto de reforma da Previdência que supera, inclusive, em abrangência e qualidade, a sua versão anterior do agora enjaulado Michel Temer. O projeto é submetido ao Congresso num contexto de apoio popular recorde à reforma da Previdência. E os mercados, vamos lembrar disso, reagem positivamente, ou seja, precificando o sucesso futuro. Esse era o quadro. Entra em cena o Congresso Nacional e a sua sanha pela barganha e talento para o achaque institucional. E quais as reclamações desse Congresso personificadas na figura do Rodrigo Maia? Primeira, ônus político. O presidente está empurrando o ônus político da reforma para o Congresso. Obviamente, essa reforma é impopular, porque mexe no bolso do brasileiro. Só que a crítica não procede, porque a reforma está umbilicalmente ligada ao Bolsonaro, à imprensa, à oposição, e o eleitorado associam a reforma a ele, certo? Em segundo lugar, qual a segunda crítica? A tal da articulação política, né? Falta articulação política por parte do presidente. Você vai me desculpar, mas articulação política republicana, certo? É aquela fundada no diálogo. Ela objetiva o quê? Esclarecimento e aprimoramento do texto legal. A articulação política baseada na concessão de vantagens em troca do voto do parlamentar, isso aí tem outros nomes. E a gente precisa resolver se nós, enquanto sociedade, a gente quer a volta do toma lá da cá. Se a gente quer a volta da distribuição de cargos no governo e nas estatais. Se a gente quer, inclusive, a compra de apoio político em espécie, em dinheiro vivo, como era o método no caso do mensalão. Por isso que eu acho que o questionamento do presidente da República é legítimo, abre aspas, a bola agora está com o parlamento. O que articulação? O que está faltando eu fazer? Será que é um esforço de comunicação? Porque a forma que eu lembro é que a nova Previdência ela foi apresentada à sociedade via imprensa numa coletiva de mais de 4 horas. Só que na Jovem Pan, o secretário especial já veio várias vezes discorrer sobre detalhes do projeto. E o presidente já convocou um pronunciamento em rede nacional especificamente sobre a Previdência. Aí vem o Maia e diz o seguinte, abre aspas, ele precisa assumir essa articulação porque ele tem que explicar o que é essa nova política. Resposta do Bolsonaro, não serei levado para um campo de batalha diferente do meu. Eu respondo pelos meus atos no executivo, legislativo são eles. Edgar, isso é o exato oposto de autoritarismo, isso é Montesquieu na veia, separação dos poderes. E a gente percebe que em nenhum momento, o Maia define o que é articulação para ele, política para ele. Então fica esse termo, na verdade, abstrato e obscuro. E o mais triste é que a grande imprensa, né, enquanto espuma de raiva aí na sua sofreguidão para criticar o bolsonarismo, está se colocando ao lado da velha política, né, em nome da governabilidade. Ou seja, você tem jornalista quase falando literalmente que os fins justificam os meios. E tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. O Rodrigo Maia é um cara que já teve planos, inclusive, para ocupar a presidência da República. Claro, ninguém deve ter distinguido para ele a diferença essencial entre planos, sonhos e delírios, né? Delírios de grandeza. Agora, é muito importante que ele adicione só uma pitadinha de patriotismo nos banquetes palacianos dele, porque o Brasil não é o playground do presidente da Câmara para ele ficar brincando de esconde-esconde com a reforma da Previdência. Quem sabe, se ele for mais atento à voz das ruas, se ele voltar para a realidade e fizer o que se espera de um político responsável, ele consiga aí uma notinha de rodapé nas páginas da história. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina.
Começar com os embates do fim de semana que ecoam ainda, né? Envolvendo principalmente Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É verdade. Pois é, o pior é que operadores da Bolsa acreditam, né, que haja realmente um problema, quando não aconteceu nada ainda. Né, é só diz-que, fofoca, discussão de sexo dos anjos, né, que eu vi assim anunciado como uma tragédia e aí a Bolsa, por exemplo, caiu. Que o Rodrigo Maia não vai mais articular a reforma da Previdência. Né. Qual é a questão óbvia? É que ele não pode articular a reforma da Previdência. Essa não é a função dele, ele tem que ser neutro, porque ele como presidente da Câmara, tem que ficar isento em relação às diversas correntes contra e a favor a reforma da Previdência, com todas as suas nuances. Ele não é líder de governo, né? Essa não é a função dele. Então a gente está discutindo o óbvio aí, né? Uma coisa assim meio de candinha e as ações das companhias brasileiras desvalorizam, esse é um fato, né? Que desvalorizaram. Né? Claro que está lá, bate-boca, Rodrigo Maia está afetado em relação ao pai, em relação ao sogro, que respondem na justiça, o sogro chegou a ser preso, né? Mas essas questões de reforma da Previdência são com as lideranças do governo, liderança do governo no Congresso, liderança do governo na Câmara. O líder do governo na Câmara, aliás, esteve com o presidente ontem, né? Aí começa o tititi. Eu fui ver o Twitter do Carlos Bolsonaro, que teria ofendido o Rodrigo Maia. Não, foi de apoio a Moro, né? Na pressa de votar a lei anticrime. Né? Num país de 60 mil homicídios, claro que tem que ter pressa para votar essa lei anticrime. Aí eu fico imaginando assim, puxa, tem gente que é contra combater o crime, que é a mesma gente que é a favor de libertar criminoso. Está acontecendo um monte de coisa esquisita nesse país que a gente acaba botando os 4 pés atrás, né, ao receber uma informação. Saber se é ou não é. Agora mesmo eu li que o sujeito desconfia, um deputado que desconfia, o outro pensa que, aí eu fico, que deu fato. Onde é que está o fato que é a notícia? Não tem, né? Então tá muito difícil nesse momento aqui, porque o embate real se dá entre os contra e a favor. Aí se usa todo tipo de instrumento, né? Quem quiser acreditar, que acredite. Alexandre, mas, por exemplo, quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala sobre deserto de ideias, né, atribuindo ao governo, ou ainda fala que não dá para governar pelo Twitter, alguma coisa assim, não deixa de ser um ataque direto ao presidente. Agora, até que ponto isso pode atrapalhar de fato ou não o andamento da reforma da Previdência lá no Congresso? Pois é, essa é a pergunta que está sem resposta. Uhum. Isso vai atrapalhar? Ele pode afetar a agenda, ele pode dizer, não vai mais tramitar, né? A gente sabe que antes da viagem para o Chile, os dois presidentes, o da Câmara e o da República, se reuniram lá na casa do presidente da Câmara para falar sobre a tramitação, né? E ainda não se tem resultado disso, porque as coisas estão indo devagar. Então, vai devagar, sai a reforma da Previdência, ficamos sem Previdência? Essa é uma pergunta que ainda está sem resposta. E amanhã, de qualquer forma, tem um confronto, ou pelo menos uma agenda importante, que é a própria presença do ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, lá na CCJ. Vamos ver o que também acontece a partir disso. Que é um momento importante em que ele vai lá para dirimir dúvidas entre os 66 integrantes da comissão.